Boa tarde, pessoal. Bem-vindos aqui a mais um Conversa com Gestores, né? O nosso curso em que recebemos grandes nomes aí, de gestores do mercado financeiro brasileiro, que nos dão verdadeiras aulas aí sobre diversos assuntos, cases de investimentos, filosofia de investimentos, e hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que é o ESG, com o que eu considero o maior nome do ESG no Brasil, o Fábio Alperovitch. Ele é gestor da Fama Investimentos. Só dar uma overview aqui rápido sobre o Fábio, para quem ainda não conhece. Ele é graduado em Administração de Empresas pela FGV, começou carreira ali na área financeira, lá na P&G, ficou 3 anos até fundar a Fama Investimentos, lá em 93. Então, você vê aí que o Fábio tem bastante bagagem aí para passar para a gente. Ele hoje é responsável pela análise de gestão do portfólio, lá das carteiras da Fama, já publicou muitos artigos e matérias sobre a ESG, já foi também membro do Conselho de Administração da Login, da M. Dias Branco, Metiza, Magnetiza, Graziotin e Even. Fábio possui certificação CFA. Já vou deixar um recado aqui, sigam o Fábio nas redes sociais dele, no LinkedIn, no Twitter. Eu acompanho ele está sempre colocando lá questões interessantes sobre a ESG, que acontecem no dia a dia. Às vezes alguma empresa faz uma coisa não muito legal, né, Fábio? E aí você coloca lá e abre para a discussão do pessoal. Eu vou colocar aqui os links das redes sociais do Fábio aqui no chat do YouTube para vocês acompanharem ele. Está presente aqui com a gente na sala do Meet as pessoal das ligas universitárias, que tem a parceria aí com o TC School. Peço que o pessoal das ligas que estejam aqui no Meet mantenham o microfone desligado. Se quiserem fazer alguma pergunta para o Fábio, usem o recurso aqui de levantar a mão, por favor, que aí eu modero aqui no momento mais apropriado para as perguntas. E quem está acompanhando a live pelo YouTube, pode usar o chat para mandar suas perguntas também, que aí eu faço aqui a moderação com o Fábio. Vi aqui que entrou também o professor José Elias, que conversou com a gente semana passada sobre governança corporativa, mostrou algumas pesquisas, fez uma abordagem também sobre o tema, e acredito que pode contribuir bastante aí, conseguir reunir aí 2 nomes, da academia e do mercado. Acho que vai ser um debate aqui bem interessante. Fábio, eu queria antes agradecer, em nome do TC, pela sua disponibilidade conosco, e se você já quiser fazer uma overview sobre a ESG, puder falar um pouquinho ali do início da Fama, o que é que vocês usam ali para analisar ações, dá essa visão geral para a gente, por gentileza. Bom, Arlindo, antes de mais nada, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês no TC. Bom dia para todos, e eu vou começar com um pedido de desculpas, né, porque esse evento estava agendado para a semana passada. Infelizmente, por conta da pandemia, eu me mudei para o interior e minha conexão aqui é ótima, mas justamente 15 minutos antes do nosso encontro na semana passada, teve uma queda na rede aqui da Vivo e eu fiquei até de noite sem internet. Então, peço desculpas a todos que vieram. Enfim, meu tempo não é mais valioso que o de vocês e, enfim, o bom é que deu certo. Então, de novo, prazer estar aqui com vocês agora, e vamos lá. Eu acho que a gente pode começar falando um pouco sobre essa questão do ESG, que para muitas pessoas que passaram a estar impactadas com esse assunto muito recentemente, tem a percepção de que o ESG seja novo. Bom, um conceito novo, há 1 ano atrás, 2 anos atrás, eu não via falar sobre isso, de repente está em todos os lugares, tem lives, tem notícias nos jornais, tem artigos sendo publicados toda hora sobre isso, e parece uma novidade. E essa percepção, além de errada, é uma percepção perigosa. Por que ela é perigosa? Porque muita gente, ao achar que esse é um conceito novo, pode entender que seja algo da moda, e por ser da moda é passageiro, e por ser passageiro, as pessoas prestam muito pouca atenção nisso. Falam, poxa, se isso vai passar, para que eu vou perder meu tempo e tentando entender tudo isso? E simplesmente ignoram.
Então, eu gostaria de começar, né, a nossa conversa aqui desconstruindo isso. O ESG é bastante antigo mesmo. E alguns dos pontos do ESG têm até muitos séculos, né? Então, preocupação com justiça social, crueldade animal, uma série de questões vêm ali meio desorganizadas através das religiões monoteístas, então tem ali alguns embasamentos, mas com esse formato de investimento também não é nada novo. Até na década de 60 tem fundos europeus que tinham a estratégia de investimento responsável. O meu próprio fundo, como o Arlindo colocou, é de 1993, ou seja, eu sigo essa filosofia já há quase 30 anos, mas ele tinha um outro nome. Antes se falava investimento responsável. Esse é um nome muito ruim, né, investimento responsável. Porque quando você fala investimento responsável, primeiro que você não sabe quais são as temáticas que estão por trás disso. Quando você fala ESG, que em inglês é o acrônimo Environmental, Social and Governance, está muito explícito que se trata de questões ambientais, sociais, de governança corporativa, então o próprio acrônimo explica. Quando você fala em investimento responsável, ele fica muito abstrato, e aí ele acabou não se popularizando. E também é um nome ruim, porque quando você chama de investimento responsável, você automaticamente está falando que todos os outros que não seguem essa filosofia são irresponsáveis, o que também não é verdade. Então, esse acrônimo, que surge em 2005, que também já não é mais tão novo, né, já tem mais de 15 anos, mas surge em 2005, ele ressignifica algo que já existia há muito tempo. Mas aí ele passa a ficar um pouco mais popular a partir de 2005. Mas ele ganha um pouco mais de tração na Europa, e nós, brasileiros, como seguimos muito mais o modelo americano, em praticamente tudo, né? A gente assiste mais cinema americano, a gente lê mais autores americanos, a gente escuta mais música americana, e é natural que no mercado financeiro a gente também espelhe mais o modelo americano, os investidores americanos, siga mais as empresas americanas. Então, como o ESG ele também não era muito popular nos Estados Unidos até 2016, 2017, isso também não chegava aqui. Então, a partir do momento, e aí acho que nem cabe aqui ficar discutindo por que isso aconteceu nos Estados Unidos, mas, de fato, isso começa a ganhar corpo a partir de 2017 lá, isso acaba chegando aqui a partir de 2018, 2019, e realmente, entre aspas, né, explode em 2020. Então, acho que é só importante, super importante, colocar que isso não é novo, e a gente deveria prestar atenção nisso. Mas da onde vem tudo isso, né? E eu acho que é importante eu contextualizar, porque quando a gente fala sobre questões socioambientais, muitas pessoas têm um conceito, aliás, dois conceitos muito errados. O primeiro conceito muito errado, que também é importante a gente combater, é que investir em ESG significa investir em empresas verdes, em empresas que estão ligadas a energias renováveis, por exemplo. Não é nada disso, né? Empresas como Renner, empresas como Localiza, empresas como Fleury, WEG, Natura, são empresas que não estão nesses setores e são altamente competitivas, que têm demonstrado, enfim, um desempenho operacional fantástico, e elas são empresas que são consideradas que têm boas práticas de ESG. Então, investir em ESG não tem nada a ver com investir em determinados setores. Acho que esse é um ponto super importante. E o segundo ponto importante para desconstruir é que ESG significa investir em algo que não tenha como objetivo principal ter retorno, e sim o objetivo principal seja algo social ou algo ambiental, o que também não é verdadeiro, né? Então, mesmo essas empresas que acabei de colocar como exemplo, elas acordam todos os dias pensando em como ser empresas melhores, como crescer, como ganhar margem, e etc e tal. Mas tudo isso de uma maneira responsável, né? Então, eu acho que é importante a gente significar ESG antes de qualquer coisa. Muito bem. Então, para falar um pouco sobre futuro, eu acho muito importante a gente contextualizar, porque sem esse contexto a gente não vai entender, enfim, o que vai acontecer daqui para frente. E eu queria pontuar isso, que a gente está passando por 3 grandes movimentos. E esses movimentos não são pequenos, muito pelo contrário, são gigantescos, eles são muito expressivos, e eu acho que vale a pena a gente conversar um pouco sobre eles, para a gente tentar entender a dimensão dessas questões ESG, e aí poder projetar para onde isso vai.
O primeiro movimento que a gente está passando é uma transição de sistema econômico. O que significa isso? A gente está passando de uma fase, e essa fase foi bastante expressiva nos anos 90, de um capitalismo mais hostil, um capitalismo que é chamado de capitalismo de shareholder, no qual as empresas olhavam somente para si, e a gente está numa transição para um capitalismo diferente, que é um capitalismo de stakeholder. Eu vou explicar isso melhor. Nos anos 90, as empresas pensavam também em crescer, em lucrar, em aumentar a margem, tudo isso, mas elas faziam isso passando por cima de qualquer coisa, inclusive de princípios. Então, não importava o que a empresa fazia para poder melhorar seus resultados, desde que ela melhorasse seus resultados. E aí eu não estou nem falando só de questões éticas, não. Vamos deixar a questão ética de lado, mas a maneira da empresa funcionar era uma maneira um pouco diferente. Vamos dar exemplos aqui. Era muito normal, na década de 90, da qual eu já estava no mercado, ouvir empresas falando, vou amassar meus fornecedores. Essa é uma frase típica dos anos 90. O que significa amassar meus fornecedores? Significa, basicamente, a empresa tirar vantagem do seu tamanho nas negociações com seus fornecedores para conseguir o máximo de desconto possível ou o máximo de prazo possível. Porque ao conseguir mais desconto, ela transfere margem do fornecedor para si. Ao conseguir prazo, ela transfere capital de giro de si para o fornecedor. Então, ela passa a ter vantagens. Então, as empresas, muitas vezes, tentavam amassar seus fornecedores, até o ponto que os fornecedores, muitas vezes, não aguentavam e eles quebravam. E se eles quebrassem, tudo bem, a empresa procurava outro fornecedor. Essa era a lógica predominante na época. Mas não era só com fornecedores. Esse mesmo raciocínio existia com clientes. Então, era muito normal também nas empresas da época a gente encontrar companhias que falavam para o departamento de compras, olha, vamos buscar matérias-primas alternativas. O que significa matérias-primas alternativas? Matérias-primas que pudessem cumprir o mesmo papel que das usadas naquele momento, mas que fossem mais baratas. E até aí, sem nenhum problema. Mas esse mais barato, muitas vezes, prejudicava a qualidade do produto. E as empresas não estavam, sinceramente, nem aí com a qualidade do produto ou da qualidade do serviço prestado. Elas precisavam entregar aquilo que fosse comprado ou aquilo que fosse encomendado. Então, se o produto durasse menos, paciência. Aliás, podia até ser melhor, porque aí o consumidor voltava para comprar mais frequentemente e a empresa vendia mais. Então, esse compromisso com excelência de prestação de serviço ou com excelência de produto, ele não existia de uma maneira tão nítida. As empresas se preocupavam um pouco com o cliente, elas se preocupavam muito mais com entregar um produto com o menor custo possível e, com isso, ter maiores margens. Olhando para dentro da empresa, para os colaboradores, a mesma coisa. Não existia uma preocupação predominante nas empresas sobre o ambiente de trabalho, não existia uma preocupação sobre o desgaste do colaborador, e era muito normal também, quando chegava o final do ano, as empresas determinarem que 2% ou 3% da força de trabalho fossem demitidas, e aqueles 97% a 98% restantes tivessem que incrementar um pouquinho só a produtividade. E não é muito mesmo. Então, se tem uma empresa que tem 1.000 pessoas, 30 são mandadas embora, obviamente aqueles 970 conseguem fazer o trabalho de 1.000. E aí, chega no ano que vem, é o mesmo processo. E com isso, a empresa ia se apropriando de margem cada vez maior. Mas, o que ia acontecendo com os trabalhadores é que eles ficavam, cada vez mais cansados, cada vez mais improdutivos e tinham um turnover cada vez maior. E a empresa não se preocupava com isso. Muito bom. E esse foi o modelo, né? Isso é retratado em livros da época, em filmes da época, e esse era a maneira das empresas serem geridas, e tem várias empresas que tiveram muito sucesso financeiro exatamente nessa filosofia de gestão. Só que aí, algumas empresas começam a questionar esse modelo, começam a entender o seguinte, poxa, isso não é sustentável a longo prazo. Se eu não tenho uma boa relação com o fornecedor, a cada vez que o meu fornecedor quebra ou não quer mais fornecer para mim, eu tenho que
ter todo um processo de certificação de novos fornecedores, procura de novos fornecedores, estabelecimento de contratos, entender a qualidade, ver esse fluxo. Isso dá uma ruptura, isso não é bom, né? E quando eu estou falando com clientes, poxa, os clientes começaram a ficar insatisfeitos com o tamanho das filas para pagar, ou espera no call center, ou produto que quebrava, e as empresas começaram a perceber que, ao manter dessa maneira, os consumidores deixavam de ser leais ou fiéis à marca, e aí trocavam por outras marcas, ou trocavam por produtos ou serviços substitutos. Então, para manter esses clientes, precisava investir muito mais em marketing, assim sucessivamente. E mesmo os colaboradores, com esse turnover muito alto, né, as pessoas não aguentavam mais, isso significava mais despesa de recrutamento e seleção, mais despesa de treinamento, menos produtividade e assim sucessivamente. E aí as empresas, algumas delas, começaram a questionar esse modelo e falaram, bom, vamos tentar pensar de uma forma diferente. Vamos começar a pensar nos stakeholders. E o meu sucesso precisa ser acompanhado de algum sucesso dos stakeholders também. Então, se o meu fornecedor não estiver feliz, se o meu consumidor não estiver satisfeito, se o meu colaborador não estiver empenhado e valorizando aquele trabalhar na minha empresa, provavelmente eu não tenho perenidade aqui. E muitas empresas, então, começaram a mudar a forma de agir e começaram a dar atenção para os stakeholders como um todo. Fornecedores, clientes, colaboradores, mas também o meio ambiente, poder público, concorrentes, imprensa. Os fornecedores como um todo passaram a ser melhor tratados. E, paradoxalmente, usando um pouco de expressão no mercado, deixar um pouco de dinheiro na mesa de cada um dos stakeholders, deveria, teoricamente, sobrar menos na mesa da própria empresa. E, paradoxalmente, sobrou mais, né? Então, as empresas que começaram a adotar esse modelo começaram a ter melhores resultados. E aí, a gente começa uma transição de modelo econômico, em que empresas cada vez mais aderem a esse capitalismo de stakeholder e vão deixando para trás o capitalismo de shareholder. É óbvio que uma transição de modelo econômico demora muitos anos. Ela não funciona de maneira uniforme em todas as geografias ou em todos os setores. Às vezes uma empresa experimenta, enfim, um modelo, aí tem sucesso, aí seus pares começam a imitar e assim sucessivamente. Então, é um processo bastante lento que a gente está, sem dúvida, vivendo isso de uma maneira bastante acelerada. Então, aqueles nomes, por exemplo, que eu dei nos exemplos iniciais, são empresas que se preocupam demais com os seus stakeholders como um todo. E tem muito sucesso também. Isso leva influência para outras empresas do setor ou mesmo de outros setores. Então, este é um dos grandes movimentos que a gente está passando nesse momento, a transição de modelo econômico. Mas não é só ele. A gente está passando por outra transição que é muito relevante, que é a transição geracional. Então, a geração Z tem valores e princípios diferentes das gerações anteriores, inclusive da minha. A minha geração não liga para questões de direitos humanos, não liga para questões ambientais. Sinceramente, talvez eu seja uma das poucas exceções da minha própria geração, né? Obviamente estou exagerando aqui, mas não predominam as pessoas que têm essa preocupação socioambiental na minha geração. E por que isso é importante? Porque quando uma pessoa da minha geração vai consumir um produto, os atributos de consumo não estão ligados a essas questões. Então, um exemplo de uma roupa. Como que uma pessoa da minha geração compra uma blusa como essa que eu estou usando? Ela vai até a loja, vê ali a estética, então a blusa é bonita, legal, toca na blusa, poxa, a blusa parece ter uma qualidade boa, o preço é adequado, então a compra está feita. Então, olha a qualidade, olha a estética, olha preço, e ali a compra está feita e acabou. As pessoas da geração Z olham outras coisas além dessas. Óbvio que preço é importante, óbvio que qualidade é importante, óbvio que a estética continua sendo importante, mas não é só isso que é importante. As pessoas da geração Z querem saber como a blusa foi feita, qual a pegada de carbono, quanto que de carbono foi emitida nesse processo todo de fabricação dessa blusa. Foi preservado o direito trabalhista, ou seja, dentro dessa cadeia inteira, usou-se trabalho infantil, usou-se trabalho análogo à escravidão, isso também é importante. Como que essa marca se posiciona em relação a questões
de racismo, homofobia e tantas outras questões da sociedade. Isso também é importante. Então, essa geração Z, ela consome e também investe de uma maneira diferente que as gerações anteriores. E isso é super importante porque essa geração ainda não tem um poder discricionário de consumo muito grande. São pessoas que estão começando suas carreiras, portanto, enfim, ainda não ganham muito, ainda moram na casa dos pais, então não necessariamente tomam todas as decisões e assim sucessivamente. Mas quando a gente projeta 5, 8, 10 anos para frente, essa realidade vai mudar muito rapidamente. Essas pessoas que vão para o mercado de trabalho, começam a galgar posições, começam a receber salários maiores, começam a, enfim, entrar em políticas públicas, começam a herdar fortunas dos seus pais e avós. Isso muda a maneira de consumir e isso muda a maneira de investir. Eu recebo muitas mensagens de pessoas desesperadas falando: poxa, Fábio, eu estou investindo num determinado fundo ou ETF, etc. Eu sou vegano. Como que eu posso estar financiando a indústria frigorífica? Não faz sentido, eu me passo mal com isso, o que eu faço? Então, esse tipo de preocupação existe. Como que eu estou passando mal também, estou aqui investido numa empresa que saiu um escândalo aqui, fez determinada coisa, está ali, acidente no trabalho. As pessoas estão muito mais preocupadas com essas questões que estavam preocupadas antes. Isso significa o quê? Do ponto de vista prático nosso aqui de investimento. Que empresas que não entenderem essa mudança, empresas que não trouxerem essas informações para o público, terão dificuldades de vender os seus produtos. Empresas que não se posicionarem em relação às grandes questões da sociedade civil, provavelmente terão dificuldades de atrair talentos e reter talentos. Então, hoje, isso, enfim, tem muitas entrevistas com pessoas bastante expressivas, que todos vocês com certeza seguem, que dizem que entrevistas de trabalho hoje em dia não é mais o entrevistador que entrevista o candidato, é o candidato que entrevista o entrevistador, né, que entrevista a empresa. Então, é óbvio que a gente está num país que tem ainda muito desemprego e claro que qualquer oportunidade é uma oportunidade, mas em algumas camadas em que existe esse poder da escolha, esse questão de propósito é um diferencial muito grande. No consumo também. Então, só dando exemplos. A Unilever, que é uma das maiores empresas de bens de consumo do mundo, se não for a maior, já está colocando nos seus 70 mil produtos uma etiqueta que mostra a pegada de carbono de cada um dos produtos. Então, isso significa que o consumidor, ao ir num supermercado, por exemplo, e pegar um produto da Unilever, ele vai poder saber quanto carbono aquele produto emitiu em toda a sua cadeia. Isso é super importante por duas razões. Primeiro, que os competidores da Unilever vão ter que se adequar, né? Então, se o consumidor está olhando para esse tipo de coisa e só o produto da Unilever tem essa transparência, provavelmente os produtos da Procter & Gamble terão problemas de vender. Isso significa que as empresas terão que se adaptarem a esse tipo de transparência. O segundo ponto é que essa adaptação não é do dia para a noite. Uma empresa não pode simplesmente colocar uma etiqueta, não é uma opção da empresa. Para colocar essa etiqueta, ela precisa ter informação. Para ter informação, ela precisa monitorar toda a cadeia. Para monitorar toda a cadeia, isso é um trabalho de anos, o que significa que as empresas têm que estar se posicionando hoje para poder trazer essa informação daqui a 3 ou 5 anos, né? Então, é um trabalho que é necessário. Pegada de carbono é uma das informações. Então, eu imagino que daqui a alguns anos, cada produto vai ter um QR Code e a pessoa vai, para consumir, vai colocar ali o seu celular e vai abrir um histórico. Olha, esse produto aqui não veio de área de desmatamento, preservou direitos humanos, esse produto aqui tem uma pegada de carbono X, pegada hídrica de Y. Eu não sei quais as informações que vão vir, mas quem não trouxer essas informações provavelmente terá mais dificuldade de vender. Então, no momento que eu estou fazendo investimento, eu preciso entender como que essas empresas estão se posicionando em relação a esses assuntos. E os posicionamentos públicos também passam a ser cada vez mais relevantes. E a gente já vê vários exemplos. Vou trazer alguns aqui. A Nike, por exemplo, há muitos anos traz a questão de racismo em quase todas as suas peças publicitárias. É uma constante da Nike, faz parte da comunicação da Nike. E quando a Nike traz esse assunto,
ela gera antipatia de alguns e ela gera amor de outros. E ela sabe disso. Então, essa não neutralidade da Nike, ela podia ser neutra no assunto, simplesmente ficar quieto. Também não é uma opção, porque esse novo público, né, essa nova geração, entende que o não posicionamento ou o silêncio para algumas questões significa omissão. E omissão também é um posicionamento. Então, deixou de ser uma escolha possível para as marcas não se posicionarem. Isso não acontece só na Nike. Quando a gente olha no mercado local, por exemplo, a Natura escolheu Tami Miranda, no ano passado, como garoto propaganda do Dia dos Pais. E ela foi demonizada nas redes sociais por muita gente e idolatrada por uma legião de outras pessoas. Mas ela sabia que isso ia acontecer. Isso não foi uma surpresa para ela. Ela fez uma decisão ousada, corajosa, mas arriscada também. Ela trouxe esse posicionamento público em relação a alinhamento com o público LGBT, que é totalmente coerente com todo o passado da Natura, de trazer essas preocupações sociais recorrentemente. E ela faz esse posicionamento e ela sabe que, a partir dali, ela deixa de ter um público, né, que passa a cancelar a Natura e passa a ter também uma legião de outras pessoas. A Magalu também adotou o mesmo expediente no ano passado. Ao anunciar um programa de recrutamento exclusivamente para negros, ela até processo ela sofreu. E não dá para alegar que ela desconhecia os riscos. Ela sabia exatamente os riscos que ela tinha, mas ela fez questão de se posicionar nesse sentido e também está totalmente alinhado com esse lado social que a Magalu sempre teve, especialmente na questão de diversidade e o combate à desigualdade de gênero, que é bastante forte na Magalu. A Magalu, ao trazer esse assunto, ela se posiciona, né? Então, cada vez mais marcas estão trazendo esse posicionamento. Então, eu acho que essa mudança geracional tende a mudar bastante o mercado de consumo e tende a mudar também a maneira que as empresas, olham para a sua cadeia, né? E se um fornecedor, eventualmente, não está respeitando questões críticas, esse fornecedor será trocado. Então, é um efeito cascata. Então, esse é o segundo movimento muito relevante, que inexoravelmente vai mudar o mercado de investimentos e corporativo para os próximos anos. Então, primeiro, a transição econômica, de modelo econômico, segundo, a transição geracional. Mas tem um terceiro. O terceiro movimento que a gente vive neste momento é basicamente fruto de uma característica da nossa sociedade. Eu não estou falando mais de Brasil, estou falando de mundo, que a gente tende a procrastinar as soluções para grandes problemas. Então, eu vou falar de mudança climática, mas a gente pode extrapolar esse exemplo de mudança climática para outros tantos assuntos. Então, há 40 anos atrás, cientistas já trouxeram esse alerta sobre mudanças climáticas, falando dos riscos que o planeta teria se nada fosse feito e que isso poderia ser extremamente perigoso para a vida humana na Terra. O que a gente fez enquanto sociedade? Nada, absolutamente nada, né? Os cientistas gritaram sozinhos. Há 30 anos atrás, esses alertas voltaram, muito fortes. O que a gente fez enquanto sociedade? Também nada, procrastinou. Nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem na Europa, fizemos nada. Há 20 anos atrás, de novo, a mesma coisa. Há 10 anos atrás, de novo, a mesma coisa. E, finalmente, há muito pouco tempo atrás, a ficha caiu. E quando a ficha caiu, ela caiu no momento em que não existia mais muito tempo para mudança. Então, o cientista falou, bom, você demorou tanto para acordar, agora a gente já está quase no point of no return, ou seja, no ponto de irreversibilidade, que se muito não for feito nos próximos 10 anos, não dá mais tempo. Você devia ter feito isso há 40 anos atrás, que dava tempo. Agora, praticamente não dá mais tempo. E pior que isso, mesmo que, hipoteticamente, todos os países do mundo sentassem numa mesa e falassem, olha, realmente, esse assunto é importante, vamos nos engajar, também já não seria mais suficiente. Então, deixou de ser uma questão de nações e passou a ser uma questão corporativa e também da sociedade civil e de indivíduos, né? Então, todo mundo, ou boa parte do mundo, passa a se engajar. E por que isso é importante?
porque isso tem trazido aumento de regulação em grande parte dos países acerca dessa temática. E não é só dessa temática, já vou chegar lá. Mas hoje, ao contrário do que parece no Brasil, porque a gente vive um pouco distante dessa realidade, em 2/3 do PIB mundial, o carbono já é regulado. Ou seja, as pessoas precisam pagar pelo carbono que emitem. Inclusive, grande parte do lucro da Tesla não é fabricando carros ou vendendo carro, é vendendo crédito de carbono. Então, isso está acontecendo já em 2/3 do PIB mundial. O que isso significa na prática? Isso significa, na prática, que as empresas, cada vez mais, vão ter que pagar por suas externalidades. Elas vão ter que pagar por coisas que elas não pagavam antes. E isso, nós estamos falando de investimento, é bastante importante e bastante relevante. A gente, quando olha, principalmente no Brasil, questões ambientais, isso sempre foi irrelevante, né? Porque quando uma empresa recebia uma multa ambiental, isso representava 0, nada da receita ou do lucro. Então, como não era substancial, não se deu atenção para isso. Então, o mercado financeiro ignora essas questões ambientais há muito tempo. As questões sociais também. Isso não está na pauta das análises de investimento em geral. Mas é importante a gente entender que essa mudança de ambiente regulatório e de comportamento vão trazer mudanças expressivas no balanço das companhias. Só para a gente ter fruto, enfim, total hipotético aqui. Então, tudo isso que eu vou falar não vai acontecer, mas só para a gente ter a dimensão do que seja. Vamos supor, por um minuto, que a Petrobras não fosse baseada no Brasil, mas fosse baseada na Europa, ou seja, sujeita às regras europeias, das quais as empresas têm que se responsabilizar por suas emissões. A Petrobras emite, por ano, 62 milhões de toneladas de carbono em escopo 1 e 2, mas isso pouco importa, deixa a parte técnica para lá. 62 milhões de toneladas, ao preço do carbono na Europa hoje, a gente está falando o carbono a $65 por tonelada, mas vamos falar de $50, só para facilitar a conta. A gente está falando de a Petrobras ter, hipoteticamente, nesse exercício, ter que pagar 3 bilhões de dólares por ano. Ao câmbio de 5, a gente está falando de 15 bilhões de reais por ano que sairiam do caixa da Petrobras. 15 bilhões de reais por ano. Se a gente colocar valor presente, sumiu 60% do valor da Petrobras. Então, a gente não está mais falando de uma conta que seja irrelevante. A gente está falando de uma conta que é bastante relevante, que mais cedo ou mais tarde vai chegar aqui. Então, o fato da gente ter procrastinado muitas coisas, né? A gente procrastinou as questões climáticas, mas também muitas questões sociais. Aqui no Brasil, enfim, é o 7º país mais desigual do mundo, é um dos países mais racistas do mundo, um país, enfim, que é o 2º país entre os G20 que mais tem acidente fatal de trabalho no mundo, e isso tem sido procrastinado. O fato desse alerta chegar e esse senso de urgência tem virado regulação, e isso tem virado também cobrança, e muitas empresas vão ter que se adaptar a muitas coisas, né? Então, a melhorar a segurança no trabalho, de melhorar as suas próprias políticas, de não fazer mais desmatamento e etc. Então, muito do que a gente enxergou das empresas daqui para trás é diferente daquilo que a gente vai enxergar daqui para frente. Então, basicamente, concluindo, esses 3 grandes movimentos associados, ou seja, a transição de modelo econômico que está em curso, a mudança geracional, que é meio inevitável, e esse senso de urgência que implica em mais regulação, muda muito a maneira que as empresas serão daqui para frente. Então, eu acho que é importante trazer esse contexto para a gente entender a dimensão que o ESG vai tomar nos nossos caminhos de investimento e também no nosso dia a dia enquanto consumidor. Perfeito, Fábio. Dada essa overview sobre ESG, eu queria, nesse momento, afunilar um pouquinho a nossa conversa para a Fama em si, sobre o fundo. Vocês começaram lá em 93, então já tem boas décadas aí de experiências, né, em investimento, ali focando em small caps, né?
Eu queria entender de vocês se no iniciozinho ali da Fama, vocês já começaram já abriram um fundo com essa ideia de, vamos chamar investimento sustentável, porque lá em 93, talvez o ESG, como sigla, como a gente está colocando aqui, ainda não existisse ou não fosse tão famoso como é hoje, vamos falar assim. Mas vocês começaram já com essa ideia? Era uma coisa que incomodava vocês ou foi algum evento que fez vocês mudarem? É uma pergunta super boa e super pertinente. Então, vamos tentar voltar para 93. Quando você descreveu aí minha trajetória e falou que eu trabalhei na Procter & Gamble, é verdade. Eu trabalhei, mas eu era estagiário da Procter & Gamble, eu não estava trabalhando como efetivado. O que significa, por que eu acho esse detalhe importante, é que eu fundei a Fama junto com o meu sócio Maurício Levi, que eu tinha 21 para 22 anos de idade. Então, eu ainda estava na faculdade, estava no último semestre da faculdade, quando a Fama foi fundada. Então, o meu nível de, vamos dizer, maturidade ainda era muito menor, né, do que hoje. Esse é o primeiro lugar. Segundo, em 93 não existia internet. Então, a gente era muito menos, a internet no Brasil é de 94, né, e mesmo assim, com uma dimensão totalmente diferente do que é hoje. Então, a gente tinha muito menos influência e impacto do que acontecia em outros lugares do mundo. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente decidiu sair da Procter & Gamble e foi literalmente para casa para abrir a Fama, a gente precisava decidir uma política de investimentos. E a gente passou lá 2 dias fechados, eu e meu sócio, para discutir um pouco sobre esse assunto. Então, naquele momento, obviamente, a gente não sabia a palavra ESG, mesmo porque ela não existia, a gente não sabia o que era investimento responsável, e nada disso a gente sabia. Mas a gente decidiu, naquele momento, ter uma regra, e essa regra era que a gente jamais faria investimentos que fossem desalinhados dos nossos valores pessoais. E falar dessa forma até parece arrogante, né? Poxa, é como se os meus valores pessoais estivessem certos e todo mundo estivesse menos certos que o meu. Eu sei, talvez seja um pouco arrogante, mas aos 20 anos era assim que a gente pensava. Mas isso significava que desde o dia 1, a gente não investe em determinados setores ou com determinados empresários. Então, pessoas que, por exemplo, maltratavam minoritários, a gente não investia. Estatais, a gente nunca investiu. Empresas que produzem produtos que fazem mal para outras pessoas, como armas, amianto e etc., a gente nunca investiu. Empresas que sonegavam imposto, a gente nunca investiu. E assim sucessivamente. Então, eu acho que, obviamente, em 93 eu tinha muito menos conhecimento e embasamento do que eu tenho hoje. É claro que o processo ele foi ficando muito mais robusto, muito mais maduro, muito mais profundo ao longo desses anos, mas desde o primeiro dia a gente já trazia esses elementos claramente. Perfeito. Isso para ficar claro para o pessoal, a filosofia, né, de investimento da Fama. Já emendando aqui, você colocou aqui alguns setores, passou por cima ali de estatais, por exemplo, em que vocês não fazem investimentos. E aí, o que eu queria colocar? O ESG, ou ASG, né, Ambiente, Sociedade e Governança, traduzindo assim, vamos falar assim, ele é muito amplo, né? Na sua conversa aí, se a gente fosse esmiuçar variáveis, a gente teria aí 500 variáveis fácil. Nesse sentido, Fábio, pensando na construção das teses de investimentos da Fama, você conheceu uma empresa hoje, uma empresa abriu capital, por exemplo. Vamos estudá-la para ver se vale a pena adicioná-la no portfólio do fundo. Eu queria entender com vocês se existe um checklist do que vocês olham ou não olham, do que é mais importante, até o investidor pessoa física adicionar uma ação na carteira, se existem alguns quesitos mais específicos que sejam mais relevantes nesse processo. E como se dá esse debate lá no fundo? Super importante a pergunta, mesmo porque essa resposta varia muito de gestor para gestor. Isso quer dizer que cada pessoa tem a sua própria abordagem. Então, só para deixar claro que a minha resposta vai ser algo muito pessoal e da nossa filosofia, mas não necessariamente seja da filosofia ESG. A gente tem muito claro que o ESG, exatamente aquilo que você falou, tem
uma série de questões ali, tem 500 temáticas dentro do ESG, apesar de que o mercado tem sido bastante reducionista e olhado só para 2 temáticas, tem olhado emissão de carbono e empoderamento feminino. E isso tem esvaziado demais a tese, o debate ESG, o que a gente é bastante contrário a isso. Mas, enfim, voltando, tem 500 temáticas. Nenhuma empresa, ou pouquíssimas empresas, terão essas 500 questões muito desenvolvidas, né? E o ESG tem lida com essas complexidades, né? Então, a empresa é bom num determinado aspecto, é ruim no outro, deficiente no outro, mais benchmark mundial no outro. Pô, como é que você julga tudo aquilo? E aí, a gente tem ali 2 concepções que para a gente são muito importantes. Primeiro, que a gente tem que entender essa complexidade e lidar com esse contraditório, e isso faz parte do ESG, a não ser por um aspecto. Tem um aspecto para a gente, que é o único aspecto que é binário, e aí esse é sim ou não. Todo o resto é meio milhares de tonalidades. Esse aspecto é a ética. Então, não existe meia ética. Ou é, ou não é. E empresas que não tenham ética, aí a gente não investe de jeito nenhum. Pode ser a empresa mais lucrativa, com melhores perspectivas, a mais barata, essa eu não invisto. Mas também é importante lembrar, ética não é um conceito objetivo, ele é bastante abstrato. Eu sei lá quantas pessoas tem aqui nos ouvindo, se eu individualmente perguntasse para cada um o que é ética para você, e a gente ia ter N respostas diferentes. Então, ética, na nossa concepção, e essa pergunta eu já fiz muitas vezes, em geral, e aí, de novo, estou generalizando, em geral, para o público brasileiro, quando a gente fala de questões antiéticas, significa significa um atalho que empresas tomam para terem alguma vantagem financeira. Então, em geral, os brasileiros estão sempre ligando questões éticas ou antiéticas a ter uma vantagem financeira. A gente tem uma compreensão de ética um pouco mais ampla. Então, uma empresa, por exemplo, que maltrata pessoas é uma empresa antiética. Uma empresa que, no meio da pandemia, vem e fala, estou mais preocupado com a saúde dos CNPJs do que com a vida dos CPFs, eu acho uma empresa antiética, e assim sucessivamente. Então, a nossa visão mais ampliada em relação às questões éticas. Portanto, as empresas antiéticas a gente exclui. Além disso, a gente entende que empresas possam estar super desenvolvidas nas questões ESG, ou pouco desenvolvidas nas questões ESG, ou nada desenvolvidas. Até aí, não tem problema. O que para a gente importa é a cultura corporativa. Então, se a empresa entende o valor dos stakeholders e tem esse olhar para stakeholder, mesmo que as práticas ESG sejam primárias, não tem problema. A gente investe na empresa e, inclusive, ajuda as companhias a desenvolverem essas práticas. Como você falou, tem 500 assuntos, a empresa fala, bom, eu quero fazer, o que eu faço? No que eu foco? O que é mais material? O que é mais urgente? Isso tudo a gente ajuda e está tudo bem. Eu não preciso investir só nas empresas super desenvolvidas. Aonde a gente não quer investir? A gente não quer investir nas empresas que não acham que isso é sério, que não acham que isso é prioritário, que não acham que isso é importante. Porque aí eu não tenho nenhuma capacidade de convencer uma empresa, um controlador, enfim, o board, de mudar a cabeça. Eu até acho que seja... eu tenho uma perda de dever fiduciário com o meu cliente de alocar recursos numa empresa que pensa de uma maneira completamente oposta e, eventualmente, eu não tenha sucesso nessa mudança cultural, mesmo porque mudança cultural leva bastante tempo. Então, empresas que sequer tenham esse olhar, aí a gente não investe também. Perfeito, Fábio. Aí é mais uma curiosidade minha, nesse processo, só para ficar mais claro para todo mundo que está assistindo, quando a gente fala stakeholders, estamos falando de todas as partes relacionadas da empresa, né? Não é só o acionista, eu estou falando de cliente, fornecedor, funcionário, todo mundo que tem alguma relação. Nesse processo de construção da tese, aí, obviamente, afunilando aqui para os aspectos ESG, vocês costumam ir na fonte com o stakeholder, por exemplo, conversar com algum fornecedor
ou com um funcionário ou ex-funcionário para entender no detalhe. A gente não está lá dentro, né, da empresa para saber de tudo o que se passa. Se pudesse falar rapidamente se existe essa conexão entre vocês e os stakeholders relacionados com a empresa? Que legal que você perguntou isso. Então, eu vou voltar para 1993, tá? Quando a gente começou a Fama, a gente começou com $10 mil sob gestão. Então, eu não vinha de família rica, o Maurício, meu sócio, também não. A gente conseguiu 20 malucos, que cada um deu $500, então a gente conseguiu $10 mil. $10 mil sob gestão a 2% ao ano dá $200 de faturamento anual. Eu estou falando em dólar porque a moeda nem real era, então senão a gente ia perder a referência. Então, então, $200 de faturamento por ano dava menos do que $20 por mês. Então, a gente não tinha orçamento para nada, a gente não conseguia comprar pesquisa. Com esses $10 mil, eu não conseguia operar em corretoras que me dessem relatórios. A gente tinha que operar em discount brokers, não em research brokers. Então, a gente tinha que operar em quem nos aceitava. A gente era cliente minúsculo, operava no mercado fracionário, a gente realmente era muito pequeno. E não existiam plataformas como o TC para dar mais informações também. Então, a gente era bastante cego. Como eu falei, não existia internet, então essa pesquisa em fontes públicas também não era possível. Quando a gente ligava para as empresas para marcar reunião, ninguém nos recebia. Eu falava, pô, você está louco, né? Uma voz de moleque com 20 anos de idade, que não administra nada, tem $100 investidos na empresa, você não vai marcar reunião nenhuma. Então, a gente era absolutamente cego, né, do ponto de vista de informação. O que isso resultou? Resultou que nosso dia a dia era muito curioso. A gente não adiantava nada. Aliás, a gente não conseguia nem ter cotação da bolsa, porque eu podia ser, então, trader, né? Então, já que eu não tinha informação, podia ficar comprando e vendendo. Mas a gente não tinha informação da bolsa, a gente não tinha nem sistema. A gente tinha um negócio que muitos de vocês talvez nem saibam que existiu, um negócio chamado videotexto, que era por telefone. Eu tinha a gente tinha que buscar informação, uma cotação por vez com delay de 15 minutos. Então, também não dava para operar, para tradar. Então, como que era o nosso dia a dia? A gente passava as manhãs em supermercados, e o que fazia no supermercado? Era, supondo que eu estivesse pesquisando o mercado de, sei lá, biscoito, ficava ali no corredor da seção de biscoito, cada pessoa, consumidor que fosse pegar um pacote de biscoito, eu chegava na pessoa e falava, bom, por que você está pegando esse pacote? Porque você é fiel à marca, porque você pegou mais barato, porque a embalagem é mais bonita, é a posição na gôndola, é alguma oferta, por quê, né? E aí a gente fazia essas entrevistas repetidas vezes. E aí a gente tinha obviamente, estatisticamente é zero relevante, mas a gente tinha bastante insight do consumidor. E isso era visão de stakeholder do consumidor. A gente nem sabia que esse termo existia, mas, obviamente, olhando em retrospectiva, é o que a gente gostava de fazer. Isso é o que a gente fazia durante as manhãs. O que a gente fazia durante as tardes? As tardes, a gente pegava um outro item que provavelmente vocês também nem sabem que existiu, chamado lista telefônica. Era um livrão, calhamaço, páginas amarelas. As páginas amarelas eram as comerciais. Então, a gente pegava, ficava ligando, fazendo cold call, né? Ligando, até que alguém nos atendia. E quando alguém nos atendia, a gente ligava para bater papo. Para quem que a gente ligava? A gente pegava a empresa que a gente estava pesquisando e tentava supor quem são os fornecedores dessa empresa, quem são os pares dessa empresa. Quero falar com alguém, né? E ligava também na própria empresa. Obviamente, a gente não tinha nenhum CEO, diretor, que topava atender uma ligação dessa. Mas, às vezes, supervisores, gerentes, pessoas, enfim, mais para baixo na hierarquia, topavam e davam para a gente informações maravilhosas sobre a cultura, sobre, enfim, como a empresa se posicionava, estratégia, etc. E aí, depois de um tempo, a gente sempre teve essa visão stakeholder, né? Então, olhando em retrospectiva, a gente falava com o fornecedor, falava com cliente, falava com funcionário, ex-funcionário, essa era a nossa pesquisa normal. Depois de um tempo, a gente cresceu. Quando a gente cresceu, a gente passou a entrar pela porta da frente, né, do mercado financeiro. Então, legal, agora eu posso falar com CEOs, agora eu recebo relatório, agora, enfim, sou convidado para eventos, congressos. E ao contrário do que a gente imaginava, a nossa vida piorou ao invés de melhorar. Piorou muito. Em quase 30 anos, eu nunca vi um CEO falando, meu produto é ruim, minha estratégia está errada, meu preço
do produto deveria ser outro. Porque são sempre enviesados. Se ele achasse a estratégia ruim, ele mudava de estratégia, ou mudava de emprego. Então, nunca você vai ter, a partir da conversa com a própria companhia, uma visão crítica sobre ela mesma. Dificilmente você vai achar isso. Nos relatórios das corretoras, você tem ali uma diferença muito grande, né? Porque a gente tem uma visão de muito longo prazo. Tem empresas na nossa carteira há 15 anos, há 10 anos, há 8 anos. Raia Drogasil investi em 2008, está na carteira até hoje. M. Dias Branco investi em 2006, está na carteira até hoje. Localiza, investi talvez há 10 anos, e assim sucessivamente. Essa é uma prática normal nossa. Quando a gente olhava para o sell-side, é natural que o sell-side vive de corretagem. Então, imagina se uma corretora fala assim, olha, compra uma determinada ação e fica 15 anos com ela. E aí você não tem receita. Então, é natural que o foco seja mais de curto prazo. Então, também aquilo não servia para a gente. Então, a gente acabou concluindo que essa visão stakeholder para a gente era fundamental. Então, a gente mantém isso até hoje. Empresas que a gente não consegue acessar os stakeholders, a gente não investe. Perfeito, Fábio. A análise era bem raiz, né, lá em 93, vamos falar assim. Pois é. Aqui no YouTube tem algumas perguntas. O Pablo Paz, ele pergunta assim, como gestor, né, e consequentemente mais próximo das empresas, ele gostaria de saber se você enxerga uma cobrança, posicionamento dos stakeholders quanto às empresas seguirem essa pauta ESG. Como você falou aí, de fato a gente vem mudando, mas como é que você enxerga essa, vamos falar, pressão do mercado e de todo esse pessoal para essas empresas serem cada vez mais, vamos chamar, ESG full na totalidade? Pablo, enfim, tem vários elementos aqui para eu trazer na sua resposta. Primeiro, é que as redes sociais tornaram a voz dos stakeholders muito mais relevantes, né? Porque até muito pouco tempo atrás, alguns anos atrás, para você se comunicar com uma empresa ou para se comunicar com o mundo a respeito de uma empresa, era impossível. Você tinha que enfim, mandar um e-mail para a empresa, escrever uma carta para a empresa, a sua opinião não era ouvida. Então, hoje, se você é maltratado por uma companhia, se você tem, enfim, desavença em relação às práticas de uma empresa, você coloca isso na rede e a voz de alguém que é, entre aspas, irrelevante, passa a ser relevante no momento seguinte. Isso causou para as empresas uma percepção de querer se preocupar com a voz dos stakeholders como um todo. Então, que não era uma verdade alguns anos atrás, as redes sociais cumpriram esse papel, mas com todos os problemas que as redes sociais têm, enfim, vocês sabem, de questões superficiais, fake news, etc. Então, acho que tem esse elemento que a gente tem que levar em consideração. Tem um outro elemento, que não tem nada a ver com o primeiro, que a sustentabilidade, até 2 anos atrás, não valia dinheiro. O que eu quero dizer com isso? Uma empresa divulgar ou não suas práticas sustentáveis até 2018 era absolutamente irrelevante. Quem lia, né, usando um pouco de jargão no mercado, quem da Faria Lima lia relatório de sustentabilidade? Pouquíssima gente, se é que alguém. E mesmo que lesse, isso não fazia preço. Então, a empresa podia mostrar uma faceta sustentável ou não fazia a menor diferença para o preço das ações. Por que as empresas reportavam questões de sustentabilidade? Para uma questão interna. Falavam dialogavam ali com o fornecedor, com o cliente, com o colaborador, reforçavam marca, mas não estava falando com o investidor. Isso não existia. Hoje é totalmente diferente. Então, se uma empresa demonstra uma prática não sustentável, ela passa a ser cancelada de muitos portfólios de estrangeiros, de alguns portfólios locais também. Então, as empresas estão mais preocupadas com isso. E, ao mesmo tempo, quando uma empresa mostra uma faceta sustentável, vem um monte de gente com holofote, fala, pô, isso aqui é empresa super bacana, sustentável, eventualmente vai valer mais múltiplo. Então, hoje, sustentabilidade vale dinheiro, o que é um risco enorme. Qual é o risco? Do greenwashing, né? Então, empresas querendo mostrar essa faceta sustentável sem de fato serem. E isso é perigosíssimo, porque a gente pega um público investidor
que não tem visão crítica em relação às questões ESG ainda. Então, é um público que costuma celebrar qualquer coisa. Então, uma empresa, enfim, hipoteticamente, polui, despeja bilhões de toneladas de CO2 na atmosfera, é totalmente despreocupada com questões de diversidade, muito pelo contrário, mas salva 5 tartarugas e vai todo mundo... Enfim, adoro, não entendam mal, tá? Adoro tartarugas, adoro bichos em geral, mas o core business da empresa não foi atacado, né, quando é endereçado, né, quando ela está salvando as tartarugas ou fazendo doação de milhões de reais para uma escola pública no interior do Nordeste. Não é esse o ponto, né? O ESG não tem nada a ver com filantropia. Então, muitas empresas, elas têm feito algum esforço muito grande de comunicação dessas questões de sustentabilidade para receber aplauso do mercado quando elas deixam de endereçar o que realmente é ponto crítico. Então, acho que esse é um segundo ponto que a gente tem que levar em consideração. E tem um terceiro ponto que, Pablo, para te responder, que é o amadurecimento dos stakeholders, né? Então, cada ano que passa, os stakeholders, em geral, estão cobrando coisas diferentes. Então, vou dar um exemplo. É uma grande siderúrgica brasileira que fez um programa para os seus fornecedores que, a partir, eu não lembro se é o ano que vem ou daqui a 2 anos, mas é indiferente, empresas que não tiverem uma política expressa e formal de diversidade não serão mais fornecedoras. Então, essa empresa, essa siderúrgica, está dando um prazo para que os fornecedores se adequem e, a partir de então, se não se adequarem, deixam de ser fornecedores. O Carrefour, depois do assassinato do Beto, fez mais ou menos a mesma coisa. Ele descredenciará na hora qualquer tipo de fornecedor que tenha qualquer tipo de atitude racista. Isso passou a ser política formal. Então, cada vez mais, né, à medida que o tempo passa, os stakeholders estão influenciando o seu ecossistema. Então, do mesmo jeito que lá atrás, que eu não falei, que em 93, a empresa falava, vou amassar meus fornecedores, que é um instrumento de pressão, o instrumento de pressão hoje mudou. São clientes influenciando, são fornecedores influenciando, são associações influenciando, são múltiplos stakeholders, enfim, trazendo algum tipo de influência. Perfeito. Professor, eu vou chamar de professor porque hoje você está dando uma aula, né? Se você me permite fazer um parêntese aqui, as pessoas às vezes veem como uma dicotomia, né, entre CSG e criar valor, que eu vou gastar, vou fazer gasto com isso reduziria o valor da empresa. Se eu olhar o valor da empresa, a capacidade de geração de caixa, tal. Tem um texto que está do TC School, que está aqui na descrição do vídeo, que é de um contribuidor nosso chamado Igor Leite, que ele fez um compilado de pesquisas científicas empíricas que analisaram questões ESG e retorno das ações. Vocês podem ler esse texto lá e pegar isso em detalhes, mas, em síntese, as pesquisas observam que empresas que adotam os quesitos ESG, e naturalmente eles colocam proxies para essa adoção, elas tendem a apresentar maiores retornos no longo prazo, com menor risco, risco mensurado lá pela volatilidade da ação. Então, vejo que não é uma coisa excludente, né? Eu sei, eu vou criar menos valor, não é bem isso. Um outro ponto interessante também nesse texto, nessas pesquisas, está relacionado à manipulação de resultados contábeis. As evidências internacionais mostram que as empresas ESG full, elas possuem um nível de manipulação de resultados menor, tem toda uma literatura de pesquisas em contabilidade por trás disso, então o nível de manipulação de resultados é menor, e tem uma pesquisa feita aqui no Brasil que mostra, na verdade, o inverso, que quando as empresas com esses quesitos ESG, elas têm maior nível de manipulação, e aí ele coloca isso com práticas de greenwashing. E aí, já emendando, feito esse parênteses aqui por mim, dessas pesquisas, quando eu falei aqui greenwash, eu queria que você explorasse um pouquinho mais, que é uma pergunta aqui no chat. Bom, primeiro,
agradeço ao Igor. O Igor é um grande entusiasta do ESG, a gente interage de vez em quando, então um abração para o Igor, super pertinente. Acho que tem algumas pesquisas que suportam e defendem exatamente a mesma coisa. Tem uma, só, enfim, já que você abriu um parênteses, eu abro outro aqui. Tem uma pesquisa que eu acho incrível, de um professor de Harvard chamado Robert Eccles, que quem está nesse mundo ESG certamente o conhece, quem não está deveria conhecê-lo. E essa pesquisa, o que ele fez? Ele selecionou 180 empresas. Então, 90 empresas que ele considera sustentáveis, com práticas avançadas, e 90 empresas que são do mesmo setor, que ele considera empresas com práticas pouco avançadas do ponto de vista de sustentabilidade. E começou a comparar o desempenho operacional dessas 180 empresas. E ele fez isso por 18 anos, né? Não é que ele fez isso por pouco tempo. Então, esse estudo foi feito entre 1993 e 2010, e no final, depois, além de você quiser, eu divido com vocês o link para essa pesquisa. Ele basicamente conclui o seguinte: primeira conclusão, o desempenho operacional, e a gente não está falando de ações na bolsa, a gente está falando de retorno sobre ativo, retorno sobre patrimônio, enfim, todos os indicadores operacionais das empresas, foi substancialmente maior das empresas com práticas sustentáveis em relação às empresas sem práticas sustentáveis. Segunda conclusão, foi ainda mais acentuada essa diferença de performance nas empresas de bens de consumo. E ele conclui falando, bom, empresas de bens de consumo lidam com o público, e o que significa que a marca é bastante importante. Então, as marcas que dialogam com essas questões de sustentabilidade acabam sendo percebidas pelo público como marcas mais responsáveis, e o público acaba fidelizando ou pagando preços maiores, e, portanto, a empresa tem um desempenho, acaba tendo um desempenho melhor, né? Então, tem mais pricing power, mais market share, mais fidelização, e assim sucessivamente. Então, essa basicamente é a pesquisa dele. Só que, aí é uma observação minha, não é dele, essa pesquisa foi feita numa época em que sustentabilidade valia muito pouco. Como eu coloquei, nos anos 90, a gente ainda vivia a expressão mais hostil do capitalismo de shareholder. Então, a pesquisa dele foi entre 93 e 2010, então, muito do que a gente vive hoje não existia na época da pesquisa. Segundo, público consumidor não eram os millennials e nem a geração Z. O público consumidor era basicamente a minha geração, que lida pouco, ou liga pouco para esses atributos, né? E terceiro, o ambiente regulatório durante essa fase da pesquisa era um ambiente ainda favorável para as empresas hostis à agenda ESG. Então, se ele fosse repetir essa pesquisa hoje, para os próximos 18 anos, enfim, o assunto ESG, ele é mais predominante hoje do que era antes. O público consumidor já ia encontrar os millennials e a geração Z, que provavelmente tem essas questões um pouco mais fortes, e o ambiente regulatório passaria a ser mais hostil para as empresas pouco aderentes às boas práticas. Então, eu imagino que os próximos 18 anos ainda essa performance ainda vai ser mais acentuada para as empresas ESG. Então, acho que concordo bastante com esses pontos. E as questões contábeis também, né? Porque a gente falou pouco, mas a questão de governança é extremamente relevante. Talvez o ESG deveria chamar GSE ou GES. Tudo começa com a governança. Então, sem uma boa governança, seria impossível, inclusive, ter boas práticas socioambientais. Então, quando você tem uma governança mais parruda, com processos, com comitês, com instâncias, com compliance, etc., dificilmente você vai ter empresas com fragilidade contábil. Então, eu também concordo bastante com ele. Então, e aí, pegando um pouco da sua questão do greenwashing, esse é um risco gigante, porque no momento em que as pessoas estiverem convencidas de que o investimento ESG ele deve ser realizado, e eles estiverem investindo em gestores que têm muito discurso e pouca prática, ou comprando ações de empresas que têm muito discurso e pouca prática,
esses recursos, eles vão estar em perigo, porque essa fragilidade contábil vai existir, essa melhor performance não vai existir, né? Então, esse critério, né, de investir adequadamente, ele deveria ser, enfim, bastante apurado, mas ele não é fácil. Esse que é essa grande dificuldade. As empresas que fazem greenwashing, elas não estão mentindo. É diferente de uma fraude contábil, que aí você vê um número, sei lá, de 100 milhões que sumiram. As empresas que fazem greenwashing, elas estão contando meias verdades. Então, o relatório de sustentabilidade, por exemplo, é uma grande peça, pode ser uma grande peça de ficção. Por quê? Porque quando a gente está falando de relatório financeiro, você não pode apresentar um relatório, um balanço, sem falar de receita, lucro, depreciação, caixa e etc. Está tudo lá. O relatório de sustentabilidade é seletivo. Você escolhe o que você quer mostrar. Então, a tendência das empresas é mostrar o que é bom e esconder o que é ruim. Então, se a empresa tem 50% de mulheres, a empresa mostra. Se a empresa é toda branca, a empresa não mostra. Se a empresa é boa na gestão de resíduos, ela mostra. Mas se ela emite muito carbono, ela não mostra, e assim sucessivamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as fontes primárias de informação, e essa avaliação crítica, ela não é fácil. Ainda mais para um público investidor no Brasil que pouco debateu questões socioambientais por entenderem que elas fossem ideológicas. Não tem nada a ver de direitos humanos e meio ambiente, não pertence a ideologia nenhuma, mas foi entendido dessa forma, então o mercado esvaziou esse debate por muito tempo. Perfeito, Fábio. Mais um parênteses aqui, pessoal. Eu coloquei no chat do YouTube o site lá da Fama, em que vocês publicam alguns artigos, né, Fábio? Às vezes sobre alguma notícia, algum ponto SG que vocês acham interessante. Eu coloquei lá no link e vai ficar na aula da plataforma para quem quiser acessar. Algumas perguntas aqui no YouTube estão meio que repetidas por assuntos que a gente já passou, então, para ganhar tempo, eu vou pular algumas. Aqui o Daniel Santos, ele pergunta o seguinte, para quem entrou na Bolsa agora, né, essa chuva de CPFs na B3, para quem entrou na Bolsa agora e não passou por muitas situações em que a governança se mostrou ruim, ele queria saber como fazer para analisar sobre a governança da empresa. Assim, um investidor pessoa física que quisesse dar uma olhada nisso. Bom, Arlindo, eu vou falar um ponto que eu sei que eu vou tomar muita porrada, porque sempre tomo porrada quando eu falo isso, tá? Mas, enfim, essa é a minha opinião. No ano 2000, existe a constituição do novo mercado. Antes não existia o novo mercado. Por que surgiu o novo mercado? O novo mercado surgiu justamente, né, como uma necessidade dos anos 90, como eu falei, as empresas eram bastante hostis, né, e olhavam muito para si mesmas. Então, existia uma série de operações societárias muito ruins para os minoritários, muito ruins mesmo. E os minoritários, de tanto serem prejudicados, a Bovespa, né, naquela época chamava Bovespa, hoje B3, instituiu o novo mercado e listou ali uma série de boas práticas e falou, olha, quem tiver essas boas práticas de governança vai chamar ali novo mercado. Então, isso veio em resposta a justamente aqueles anos 90. E isso começou a pegar no ano 2002, desculpa, a primeira empresa, depois a segunda, mas, de fato, quando o novo mercado explodiu, foi a partir do IPO da Natura. A Natura fez o IPO, se não me engano, em 2004, com múltiplos, na época, completamente diferentes dos múltiplos das empresas, vamos dizer, convencionais. E aí, isso despertou a atenção de muita gente. Então, bom, eu quero o múltiplo da Natura, né? Eu também quero. E aí começou muitas empresas migrarem para o novo mercado e muitas empresas abrirem o capital no novo mercado. Mas não é porque elas queriam ter uma governança melhor, mas sim porque elas queriam uma precificação melhor. E isso distorceu completamente a função do novo mercado. Então, há muito tempo, o novo mercado não é uma garantia de boas práticas de governança. Ele foi totalmente desvirtuado, não pelos formuladores, mas, enfim, pelos praticantes. Se a gente olha os últimos grandes escândalos de governança da Bolsa, foram todos eles, ou quase todos eles, de empresas do novo mercado. A gente fala de
IRB, Smiles versus Go, a gente fala de Links, as empresas do Grupo X, todas elas eram do novo mercado. E eu posso trazer um monte de outros exemplos aqui. Então, a gente precisa entender que boa governança não é um checklist. Estar no novo mercado ou não é indiferente. Está cheio de empresas que não estão no novo mercado, que têm práticas bastante sólidas. Inclusive, você está falando dos artigos que eu escrevi um na primeira semana desse ano, que basicamente falava exatamente disso. Falava, acho que o título do artigo é algo como 2021 ou de volta aos anos 90, que era justamente criticando o excesso de operações controversas que a gente tem tido, mesmo em empresas do novo mercado, e o grande silêncio do poder público, né, ou dos reguladores em relação a isso. Então, acho que esse ponto que foi trazido é extremamente relevante, porque muitos investidores que chegam na Bolsa, eles investem em empresas do novo mercado, pressupondo que lá eles terão mais protegidos no quesito de governança, o que não é verdade, infelizmente. Perfeito. O professor José Elias, ele fez uma pergunta aqui também. Ele pergunta o que é que você acha dos índices ESG? E se você faz monitoramento desses índices para algum filtro ou confrontação do que você observa? Bom, professor José Elias, antes de responder a sua pergunta, eu preciso te agradecer por você ter me salvado na semana passada, quando deu problema na internet, eu soube que você foi, enfim, substituto, super obrigado. E aí, acho que essa resposta para a sua pergunta também vai ser, de certa forma, polêmica. Eu sou bastante contrário aos índices, por duas razões, né? Basicamente, porque, em geral, esses índices, eles têm como fonte primária dados quantitativos. E esses dados quantitativos, eles vêm desses relatórios que eu comentei, que são seletivos. Mas eles não só são seletivos, ou seja, o que é ruim, dificilmente a gente vai ter visibilidade, mas esses relatórios, em geral, não são auditados e não são parametrizados. O que significa não ser parametrizado? Uma mesma informação é medida por duas empresas do mesmo setor de uma forma diferente. Então, só dando um exemplo, a medida NPS, que é Net Promoter Score, ou basicamente grau de satisfação do consumidor, vocês já devem ter ido em lojas da Raia Drogasil, por exemplo, que vocês chegam na caixa da Raia Drogasil e tem ali o atendômetro, que você aperta um sorrisinho ou uma cara triste, dependendo da qualidade do atendimento. Muito bem, essa é uma maneira de medir NPS. A Renner faz exatamente a mesma coisa, mas o atendômetro não está no caixa, o atendômetro está na porta. Só o local onde esse atendômetro está faz toda a diferença. Por quê? Um exemplo, eu entrei na loja da Drogasil, tem uma fila quilométrica, 40 minutos de fila. Eu não quero ficar nessa fila, eu quero ir embora. Eu fui embora. Eu tive a oportunidade de apertar o atendômetro? Não. Cheguei na loja da Raia Drogasil, todos os produtos estão caríssimos, ou a loja está suja, ou alguém me xingou. Eu tenho a oportunidade de reclamar? Não. Na Renner, sim. Então, só dando um pequeno exemplo. Mas não se esgota aí. A sustentabilidade ela é muito mais local do que global. Então, shoppings nos Estados Unidos, por exemplo, são grandes centros de compra. Então, é um prédio que tem um monte de lojas. Isso é shopping nos Estados Unidos. O que é shopping no Brasil? Também tem um prédio com lojas, mas tem muito mais lazer, muito mais praça de alimentação e etc. O mix é completamente diferente. O que significa que o mix é diferente? Aqui no Brasil, por mais responsável que seja o shopping, os shoppings geram muito mais lixo do que o shopping nos Estados Unidos. Lá, basicamente, as pessoas vão lá, fazem a compra, saem com a sacola e acabou, vamos para casa. Aqui, você faz o programa, você compra pipoca, você compra sanduíche, você almoça, etc e tal. Então, os shoppings, em geral, geram mais lixo. A hora que você compara os índices de gestão de resíduo de shopping aqui e compara nos Estados Unidos e dizer que aqui os shoppings são piores porque geram mais resíduos, é a compreensão errada também. Então,
esses índices de ESG, eles acabam esvaziando bastante o ESG de essência. O que acontece é que várias empresas que não mereciam estar nos índices estão lá, né? Então, o EASY, por exemplo, é um índice que é construído de uma outra forma, ele não é totalmente quantitativo, mas tem seus problemas também. Então, eu sou bastante contrário. Agora, eu falei que tinha 2 elementos. Falei o negativo, mas tem um positivo. Imagina o seguinte, hipoteticamente, se eu quisesse investir numa empresa no Japão, mas não entendo nada da cultura japonesa, não entendo nada dos stakeholders japoneses, não falo japonês, não tenho contato com ninguém, eu não tenho ferramenta nenhuma. Eu preciso confiar em alguma coisa? Bom, é o melhor que eu tenho, né? Então, basicamente, te respondendo o seguinte: para quem tem um ferramental disponível, que possa fazer uma análise mais profunda, que consiga interagir com a companhia, que consiga interagir com stakeholders, se comunicar com pessoas ao lado, entender as práticas de verdade, acho que os índices são pouco representativos. Para quem não tem essa facilidade, os índices, eles acabam sendo uma muleta. Mas com uma ressalva: quando a gente abre, por exemplo, o EASY, que é o principal índice do Brasil, que é o índice da B3, aliás, foi o 4º índice do mundo, então acho que é o grande mérito da B3 ter feito isso, tem 15 anos o índice, ou 16, tem um Petrobras lá dentro, né? Então, aí eu acho que, enfim, muitas pessoas que, aliás, não só tem Petrobras, ele tinha a Vale quando a Vale teve seus problemas, tinha a Braskem quando a Braskem afundou um bairro. Então, o track record desse índice, ele não tem sido capaz de capturar os melhores, as empresas mais responsáveis. E aí, pela relevância do índice, ele tem uma questão educativa, porque muitos investidores de pessoas físicas que não entendem ainda, gostam do assunto, mas ainda não entendem do assunto, acabam recorrendo ao EASY e falam: bom, se elas estão no EASY, essas empresas devem ser sustentáveis. E, analogamente, quem não está no EASY é considerado como não sustentável. Então, eu acho que tem ali uma questão educativa muito relevante que o EASY, enfim, deveria cumprir, atualmente não cumpre. Perfeito, Fábio. Camila levantou a mão aqui. Camila, você pode desativar o microfone? Se puder falar, por favor, a Liga Universitária que você está falando. Ok, boa tarde, né, professores? Eu sou da UFPE, aqui da Propad. E aí, primeiro eu gostaria de agradecer ao senhor, aos senhores, né? Muito bom a interação que a gente está tendo. Eu gostaria de perguntar, assim, muito relacionado a esse tema que o senhor acabou de tratar. A gente vê que uma das grandes dificuldades na composição desses índices talvez seja justamente os relatórios, né? Que a gente vê que muitas empresas, elas ainda não publicam, sejam os relatos integrados, de sustentabilidade, seja também no padrão GRI. E aí eu queria perguntar ao senhor se o senhor acredita que deveria existir alguma questão de compulsionar, sabe, de ser compulsório a emissão desses tipos de relatórios, porque a gente vê que outras coisas, como, por exemplo, os leasings, né, a gente sabe que muito parte dos leasings eram colocadas fora do balanço, e aí veio uma norma convergida da IFRS para tentar que as empresas colocassem nos seus balanços esses leasings. Então, se eu acredito que o caminho para que a gente tenha mais transparência seria uma demanda compulsória da divulgação desses relatórios, ou que o fato de justamente essas informações serem voluntárias, elas destacam a empresa? Obrigada. O seu ponto é super, super, super relevante, né? Eu, em geral, né, por ser bastante liberal, eu sou cada vez mais contrário a regulações que levam a engessamentos. Obviamente que em alguns momentos a regulação é bastante necessária. E tem casos que sim, tem casos que não. Nesse caso em especial, eu entendo e concordo com o seu ponto, mas eu acho que o que vai acabar acontecendo é um grande constrangimento das empresas que não divulgam os seus relatórios de sustentabilidade, o relato integrado. Porque, enfim, acho que a gente está começando isso aqui no Brasil, essa cobrança dos investidores e dos stakeholders como um todo, isso está muito no início. Se a gente colocar alguns anos no tempo,
vai ser até muito estranho uma empresa não trazer essas informações. E aí, ao não trazer essas informações, isso vai acabar sendo entendido como uma indiferença em relação a esses assuntos, ou de que a empresa quer ocultar esses assuntos porque os dados não são bons. Então, ao fazer isso, a empresa vai acabar sendo, de certa forma, punida. Tá? Então, nesse sentido, a necessidade do relato, eu acho que o mercado, de certa forma, na medida em que o ESG avança, isso acaba, espero eu, né, sendo resolvido. Porém, eu acho que tem alguns pontos ali que a divulgação deveria ser obrigatória, mesmo porque tem alguns dados que são fundamentais para o investidor, né, que para a tomada de decisão, porque, como eu falei anteriormente, o relatório ele é seletivo, as empresas divulgam aquilo que elas querem. Então, mesmo que o relatório fosse obrigatório, a empresa poderia suprimir alguns dados que não fossem convenientes para ela mostrar. Mas tem dados ali que são fundamentais e acho que deveriam estar dentro do escopo da empresa divulgar, especialmente em alguns setores. Então, questões como, por exemplo, as emissões de gases de efeito estufa, a gente está no meio de uma série de compromissos que existem entre países, gestores, empresas, fornecedores, etc., que eu acho que fazem parte da necessidade e da responsabilidade das empresas investirem. Eu acho que esse é um dos exemplos, não se esgota aí. Obrigado, Camila, pela pergunta. Fábio, para a gente ir caminhando aqui para o final, queria fazer uma última pergunta, que é o seguinte. Eu primeiro contextualizar. Nós estamos recebendo uma chuva, né, de CPFs na Bolsa, novos investidores descobriram, entre aspas, o mercado financeiro, a renda variável, e agora estão enveredando aí por esse caminho, nessa trajetória como investidor comprando ações. Discutimos aqui sobre aspectos ESG, vimos, obviamente, a importância, e não só na conversa, mas também evidenciado em pesquisas empíricas, né, baseado em dados. Mas aí, algumas pessoas, elas falam o seguinte, mas empresas como Vale, JBS, estão gerando muito caixa, dando muito lucro, e não são ESG, e é isso que eu quero. Como é que você vê que o mercado financeiro é uma necessidade, como é que a gente poderia fazer essa reeducação das pessoas para tentarem mais o ESG e não levar só em consideração a geração de caixa? Porque, de fato, se a pessoa vem com esse argumento, no curtíssimo prazo, Vale explodiu a ação por minério de ferro, tal. Mas aí, quanto a ESG, a gente vê que tem, no mínimo, alguns graves problemas. Qual a sua visão sobre isso? Vou tentar deixar toda a parte dogmática de lado, de tudo que eu acredito em relação a responsabilidades, externalidades, etc. Vou deixar de lado, vou olhar só para o lado pragmático, financeiro, tentando entender número, tá? E ponto. Mesmo assim, eu acho que as empresas, as pessoas, os investidores, deveriam levar em consideração alguns fatores que são relevantes. Então, vamos lá. A gente falou, por exemplo, da magnitude da conta da Petrobras ao ter que, eventualmente, se responsabilizar pelo carbono que emite. É muito improvável que isso não aconteça no Brasil. Em que momento, eu não posso te responder, mas é muito improvável. Vamos fazer só uma abstração aqui. Imagina a ArcelorMittal, isso é um fato, é a maior siderúrgica do mundo, e ela está gastando 65 bilhões de euros em compromissos ambientais de várias naturezas. Ela vale 9 ou 10 na Bolsa, ou valia quando assumiu esse compromisso, acho que agora se valorizou, mas ela assumiu um compromisso de 65 bilhões. Muito bem, então ela vai ali fazer uma série de compromissos. Imagina o seguinte, aí as siderúrgicas brasileiras, da Indonésia, da Rússia e etc., começam a vender aço na Europa sem compromisso ambiental, sem se responsabilizar pelas emissões de gás de efeito estufa, etc. A ArcelorMittal vai chegar para o órgão regulador na Europa e vai falar, peraí, ou você impõe uma barreira
para essa turma, ou você coloca uma tarifa, ou eu vou parar com meus compromissos ambientais, porque como é que eu vou concorrer com quem não tem igualdade de condição? Então, ainda que a gente não siga por esse caminho formalmente, esse caminho, o Brasil não é uma ilha desplugada do mundo. Então, a taxação do carbono, de um jeito ou de outro, chegará aqui. Então, as empresas, os investidores que ignorarem essa probabilidade, aí cada um faz a conta do jeito que quiser, pode achar que o carbono vai valorizar, desvalorizar, essa conta vai chegar num ano, em outro ano, enfim, mas ignorar, eu acho que é um problema. O segundo, não dá para ignorar também o perfil do consumidor. O consumidor não é o mesmo sempre, né? O consumidor ele vai mudando. Dando um exemplo, a população vegana ou vegetariana nos Estados Unidos, há 10 anos atrás, era 1% da população. Em 10 anos foi para 6% da população. Então, é algo que vem crescendo. Então, quem está investindo em frigorífico precisa levar isso em consideração, pôr nas suas contas, né? Será que daqui a 5 anos a população vegana ou vegetariana vai crescer, vai diminuir? Então, o mundo ocidental está ficando cada vez mais vegano ou vegetariano, e isso tem que entrar na sua conta de crescimento. Desmatamento é um item que, enfim, a cadeia dos frigoríficos nunca se preocupou. Cada vez mais está difícil desmatar, tem mais visibilidade, tem holofotes em cima disso, tem mais regulação e tal. Então, isso tende a levar o frigorífico de uma pecuária mais extensiva para mais intensiva. E precisa colocar na conta esse CAPEX. Se a população ocidental está ficando mais vegana, na verdade, a chinesa não está. Então, esse crescimento deve vir mais do Oriente. Bom, se vier mais do Oriente, então você tem um lead time maior. Então, se tem um lead time maior, provavelmente você vai ter uma necessidade de fluxo de caixa maior. Tem que entrar na sua conta. E assim sucessivamente, né? Então, a capacidade de atrair talentos, as pessoas que hoje estão se formando querem trabalhar onde? Numa empresa que seja racista, homofóbica e que, enfim, não dê segurança no trabalho para os funcionários, ou uma empresa que é super cool, alinhada com os próprios valores. Então, as empresas são feitas de pessoas. Se você não tem capacidade de atrair e reter talento, provavelmente seus resultados lá na frente vão ser piores, e assim sucessivamente. Então, ainda que eu achasse que ESG fosse tudo mimimi, se eu fosse totalmente pragmático, eu teria que levar essas questões em consideração. Então, acho que ignorar essas questões é um erro de análise. Perfeito, Fábio. Mais uma vez, eu queria agradecer imensamente, em nome do TC e da nossa área educacional, TC School, pela sua presença e por compartilhar a sua experiência conosco. Fábio, se você quiser deixar um recado final para o pessoal, até mesmo para quem queira investir com vocês aí na Fama, eu vi que recentemente vocês diminuíram, não é, a aplicação mínima, se não me engano, para R$1.000. Se alguém se interessou e quiser conhecer o fundo, a filosofia de vocês, acompanhar e até fazer investimento também. Obrigado, é isso mesmo. A gente cada vez mais quer estar mais próximo do público que dialoga com essas questões ESG, então esse objetivo é realmente essa aproximação. A gente hoje atende, sobretudo, investidores estrangeiros e institucionais. A gente quer realmente aumentar nosso contato com investidores brasileiros, então, por isso, essa redução para R$1.000. Eu, apesar de não gostar de redes sociais, enfim, entendi que eu tinha um papel fundamental de trazer esse debate dessa complexidade, dessas questões de muitas pessoas que estão muito distantes do tema. Então, há 2 anos atrás, eu vesti o chapéu de advocacy, então estou mesmo bastante presente em Twitter, principalmente, LinkedIn também. Então, quem quiser, enfim, dialogar, debater, seguir, responder, criticar, estou sempre aberto também. Também eu estou sempre super disponível. Então, às vezes, pessoas têm perguntas, têm dúvidas, seja uma sugestão de literatura ou uma dúvida conceitual, também estou super aberto. Então, vai ser um prazer continuar essa conversa, enfim, fora daqui também. E agradeço demais o TC por ter aberto esse espaço para um assunto que eu acho fundamental,
que tende a sair de um nicho e virar mainstream ao longo do tempo. Super obrigado para vocês e muita saúde. Boa, obrigado, pessoal, todo mundo. A gente fica por aqui. Vai ficar gravado lá no nosso curso Gestores, para vocês acompanharem depois. E um abraço. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Valeu, até. Tchau.